Bom dia, companheiros e companheiras, colegas e colegas. Meu nome é José Sérgio Lopes, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou o coordenador do projeto, né, que está propiciando esses encontros. Quer dizer, esses encontros são, para a nossa pesquisa, uma parte importante. Quer dizer, nós estamos pesquisando justamente 3 movimentos. O nosso projeto se chama Movimentos Cruzados, Histórias Específicas. Isso foi um edital do Ministério da Educação, ainda nos bons tempos de 2015, por aí, né, bem no finzinho dos bons tempos. E nós conseguimos implementar isso, né, logo depois. Esse projeto ele envolve a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus de Osasco, e a Universidade Federal do ABC e a USP. Né? Então, depois eu vou chegar. Hein? O FCG, que a gente, antes era junto, né? Meus tempos de velho era junto, depois separou. Eu vou depois falar um pouquinho mais das equipes. Enfim, eu sou do Museu Nacional, lá da UFRJ, né, aquele lugar que incendiou, infelizmente, nós perdemos muita coisa que nós tínhamos acumulado ao longo do tempo. Então, o objetivo... Bom, eu também, temporariamente, estou como diretor de um subsetor lá da UFRJ que se chama Colégio Brasileiro de Altos Estudos. É um lugar, assim, de eventos, pesquisas interdisciplinares, é um lugar de cruzamento, né, entre setores da universidade. E lá nós começamos a fazer, como um dos projetos que está levando adiante nesse lugar, é um programa de memória dos movimentos sociais. Né? Isso porque nós ainda fizemos um projeto grande, também em 2013 e 2014, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, que financiou esse projeto, sobre os movimentos sociais da atualidade, vários movimentos sociais, a relação com os conselhos de políticas públicas, etc. No final desse projeto, a gente já tinha ideia disso há muito tempo, ao assumir essa instituição, era fazer um arquivo digital, né, um banco de dados sobre movimentos sociais. Então, essa pesquisa, ela foi feita, quer dizer, a gente se apresentou essa pesquisa para alimentar esse banco de dados, esse arquivo, ao mesmo tempo, naturalmente, como nós somos, né, Murilo é historiador, alguns de nós somos sociólogos, outros são antropólogos, né, a gente, naturalmente, ia fazer pesquisa direta com as pessoas, né, entrevistar, etc. Mas a nossa retaguarda é esse arquivo de dados digitais. Nós começamos a fazer uma articulação entre diferentes arquivos, lugares que tinham alguma acumulação de dados sobre essa questão de movimentos sociais. Né? Nós ficamos mais centrados, porque a pluralidade de movimentos sociais, né, felizmente, é grande, mas nós concentramos mais nos trabalhadores, né, trabalhadores urbanos, industriais e trabalhadores rurais. Né? Então, nós reunimos alguns desses arquivos que, como sempre, lutam para sobreviver, lutam para fazer seu trabalho. Né? Então, o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, que é lá do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ, né, a companheira Elina Peçanha e outros colegas. Né? Há também um núcleo de movimentos do campo,
né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem um material grande, né, um arquivo físico. Essas instituições têm arquivo físico, né. Depois tinha uma companheira lá, a Lígia Segala, que é da Universidade Federal Fluminense, que tinha um material grande sobre favelas no Rio de Janeiro, né. E nós começamos uma relação com o IEP, né, aqui com o Neto, que tem um acervo muito grande sobre movimento operário em São Paulo e outras coisas mais, mas tem, né, um acervo importante aqui, né, em São Paulo. Na primeira, enfim, constituídas as equipes, que eu vou apresentar aqui rapidamente, já para... aqui do Rio de Janeiro, nós somos eu mesmo, da UFRJ, Moacir Palmeira, que está ali, né? Levanta, Moacir Palmeira. Nós temos ali a Miriam, que já está levantada, Starosky, que também é diretora administrativa lá do colégio, né? E é pesquisadora também. O Carlos Matos, Carlinhos, que está ali, que também faz parte dessa coordenação, que vai cuidar também da parte do registro audiovisual aqui, é pesquisador. Bom, e Ana e Anne, que estão aqui fazendo pesquisa nos arquivos, nos acervos aqui em São Paulo. Antônio Carriço, que está ali, né, que também é pesquisador, e o Jardel Leal, que está aqui, que é um nosso colaborador, que é ex-diese, né, do Rio de Janeiro, ex-metalúrgico também, mas isso é numa outra vida, né? A juventude, ele foi metalúrgico, operário naval, e quem mais? Bom, isso é o UFRJ. Na UFPB e o UFCG, Campina Grande e João Pessoa, está aqui Roberto Veras, Mário Ladosky, bom, Eduardo Donato, o Eduardo Donato está aqui, vocês vão ver ele em toda parte com essa câmera, e que assegurou também um filme que nós vamos passar aqui rapidamente. Outros companheiros que não puderam vir, né, naturalmente não pôde trazer todo mundo. A USP, né, que está aqui com a Kimi Tomizaki, que é da educação da USP, também é uma pesquisadora de longa data do ABC, do sindicalismo do ABC. Da UFABC está aqui a Marilda Menezes, o Jaime Santos, que está ali, que agora que vai para o Paraná. Bom, o Sidney que está ali, o Sidney Jade, que é da UFABC, e a Daisy, né, que está aqui também, que é da equipe federal do ABC. O Murilo, que muitos de vocês conhecem, Murilo Leal, que é da Unifesp, da Federal de São Paulo, né? Tem um outro companheiro também, Alberto, né, que não pôde estar aqui, pertence a essa equipe. O Murilo foi assessorado, né, quanto à logística aqui pelo IEP. E que mais? Deixa eu ver, estou esquecendo de tanta gente. Já percorri todo, não esqueci de ninguém, né? Tá. Não, quando a gente escolheu essas equipes, nós tínhamos em conta, enfim, os estudos anteriores que essas pessoas fizeram, né? Muitos aqui foram assessores de movimentos, assessores sindicais, além de pesquisadores na universidade, muitos foram assessores de movimentos, do próprio sindicalismo também. Além disso, as pessoas tinham uma vivência, muitos de nós aqui, tínhamos uma vivência cruzada, como o próprio projeto se chama Movimentos Cruzados, né, porque é justamente para comparar Nordeste e São Paulo, movimento operário, movimento camponês, movimento de trabalhadores rurais, né, Pernambuco e Paraíba. Pessoas que, por acaso, que moram no Sul, tiveram vivência no Nordeste e vice-versa, né? Quando a gente começou esse
esse arquivo, esse projeto lá na UFRJ, a gente já tinha muitos anos de pesquisa no Nordeste, entre os canavieiros de Pernambuco, principalmente, e depois na Paraíba, né, Rio Grande do Norte, etc. O Moacir Palmeira, que está aqui, foi assessor da CONTAG entre 76, se eu não me engano, até 90, por aí, né? Foi um grande período, foi assessor da Confederação lá dos Trabalhadores Agrícolas, e outras pessoas aqui começaram a pesquisa. Beatriz Herédia fez pesquisa em Carpina, Pernambuco, formou muita gente, nos deixou o ano passado, faleceu, mas várias pessoas pesquisaram essa área. Por isso que a gente trazia já um acúmulo de materiais, né? O Moacir coordenou um projeto chamado Memória Camponesa, entre 2004 até 2010, por aí, percorrendo 9 estados e fazendo assim, encontros um pouco como esse aqui, né, recolhendo testemunhos do movimento em vários estados, né, o movimento camponês, o movimento de trabalhadores rurais, depois que foi legalizado em 63. Então, enfim, por isso que a gente ousou expandir isso, né, e comparar com o movimento operário, né. Para esse edital do Ministério da Educação, eles pediam, nesses bons tempos, o edital era sobre memórias, conflitos, né? E assim, com base em eventos. Por exemplo, enfim, o Quilombo de Palmares, a Guerra do Paraguai, eventos da história brasileira que envolveram conflitos. Então, por causa disso, nós centramos nas greves, né? Para nós, era um pretexto para estudar os atores que fizeram essas greves, os movimentos que fizeram essas greves, né? O sindicalismo que estava por detrás das greves, que existia há muito tempo, sem greve ou com greve, estava lá. Bom, então, o pretexto foram as greves. E, no caso, por coincidência, quer dizer, a partir de 78, né, você tem uma aceleração do ciclo de greves, principalmente em 79, etc. As greves dos canavieiros acompanharam, ano a ano, nesses anos 80, quase todos os anos, assim como no ABC, digamos assim, também houve muitas greves seguidas, não, que dava para comparar, né? Assim como também os metalúrgicos de São Paulo e de outros municípios, também fizeram greves ou paralisações, né, importantes, começaram esse movimento de forma importante. Então, a gente começou esse projeto por aí, né, pelas greves. Mas tem muito mais coisa envolvida do que as greves, tem todo um movimento anterior, né? E um problema que existe na universidade, na academia, e talvez também nos próprios movimentos, é o desconhecimento ou o conhecimento mais lento entre categorias tão diferentes como a dos trabalhadores industriais, operários, e os trabalhadores rurais. A começar pelo fato que a história brasileira, quer dizer, a legislação do trabalho, o direito do trabalho, e a partir dos anos 30, ela vai alcançando as categorias de operários industriais, trabalhadores urbanos, né? Em 43 você tem a CLT, né, que agora estão destruindo isso tudo, mas enfim, a CLT de 43, e só abarcava os trabalhadores urbanos, não os rurais. No pacto que foi feito, os trabalhadores rurais, domésticos, funcionários públicos na época, estavam fora disso aí. E os trabalhadores rurais eram 70% da população da época, né? Isso aí levou 20 anos para ser, né, de 43, a CLT, até 63, com o Estatuto do Trabalhador Rural e o início da sindicalização dos trabalhadores rurais, se passou um lapso de tempo bastante grande, mas não deixou de haver movimento, houve ligas camponesas, houve alguns sindicatos que se formaram. Por exemplo, nas áreas da cana-de-açúcar, os operários industriais que trabalhavam dentro da usina, eles tinham os direitos trabalhistas, mas os que trabalhavam no campo não tinham, né? Então, existiam alguns sindicatos, muito poucos, que abarcavam a parte rural, né? Então,
essa questão, dentro da universidade, os pesquisadores acabam se especializando, né? Os poucos pesquisadores que estudam esses temas, né, que está diminuindo ao longo do tempo, no início dos anos 80, né, havia mais pesquisadores nesses assuntos, né, na universidade, isso vai diminuindo, mas entre os pesquisadores interessados nisso, historiadores, sociólogos, antropólogos, outras disciplinas, educação, etc., estavam, enfim, mais especializados. Uns dominavam justamente o movimento de trabalhadores rurais, o universo do campo, as relações de dominação no campo, etc., que já é um domínio muito vasto. E outros, enfim, estudavam o meio industrial, os movimentos de trabalhadores urbanos, né, o sindicalismo operário, etc., né, outros bancários e professores, etc. Então, essa especialização, ela acaba deixando uma zona de comparação pouco realizada, né? Porque, afinal de contas, são sindicalismos, né? É o mesmo matriz sindical, são formas de mobilização, formas de organização, em meios diferentes, são em relações de dominação diferentes, né? Às vezes, por acaso, são as mesmas empresas, às vezes, né? A Volkswagen tinha propriedades rurais no norte do país, por aí vai, né? As empresas vão se concentrando. Mas, em geral, isso acontecia. E no movimento também, movimento sindical, trabalhadores, também havia esse desconhecimento, né? Que foi começando com os próprios encontros, desde os congressos, depois, enfim, intersindicais, e depois as próprias centrais sindicais foram proporcionando esses encontros, às vezes conflituosos, às vezes amistosos, né, entre essas categorias. Então, é um pouco isso. A gente tentou, com esse projeto, entrar por essa via aí. Bom, vários de nós, como eu já falei, tiveram essa vivência de assessoria sindical ao lado da de pesquisador, o que é importante porque incorpora uma vivência, né, direta nos movimentos, que dá uma sensibilidade ao pesquisador para fazer uns estudos mais realistas, mais próximos às pessoas que vivem aquelas coisas. Deixa eu ver o que mais eu tenho a falar. Nós vamos passar aqui... Bom, esse encontro aqui é motivo de grande emoção para nós, pesquisadores, que vocês tenham atendido esse convite, tenham vindo para cá numerosos, para ficar 2 dias, 1 dia e meio entre nós. E esse encontro é muito pequeno para todos vocês que estão aqui, né, os testemunhos que vocês têm a dar, né, e o ideal seria um tempo maior, mas a gente tem que fazer nessa forma concentrada de encontro. Um primeiro encontro, então, a gente fez no início de abril, no Centro Social de Carpina, em Pernambuco, é um centro social da FETAP, um lugar de formação sindical, né, e que está começando agora, há alguns anos para cá, um departamento de academia sindical, chamado Academia Sindical, que é a memória da federação que está sendo realizada ali. O coordenador está aqui, o Bio da Luz, que vai se apresentar aqui. Então, no encontro de Pernambuco, foram para lá, nós convidamos o João Paulo, né, da AMA do ABC, e o Neto, né, do IEP, para representarem aqui o movimento de São Paulo. A gente tem pouca possibilidade de passagem, de financiamento, mas então foram pelo menos 2 representantes. Foram alguns companheiros lá, metalúrgicos de Pernambuco, também foram convidados lá. E da mesma forma aqui, né, nós convidamos da FETAP e da FETAEP de Pernambuco,
né? Aqui o Severino Bill da Luz. Vocês sabem que Bill é apelido de Severino, né? Nem todo, vocês só não é o Bill, apelido americano, né? de William, dessas coisas que a gente vê pelos filmes, né? Bill, Billy the Kid, essas coisas. É Bill de Severino. Outro Severino, Bill, é o Beija-Flor, que está aqui. Beija-Flor, aqui está o Bill da Luz, e aqui está o Bruno Ribeiro, que é assessor jurídico da FETAEP atualmente, foi muito tempo da FETAP. Pronto, exato. Isso aí é uma... Exatamente. Né, e o Bruno, bom, participou de uma experiência de economia solidária, talvez a maior do Brasil, que foi da usina Catende, né, em Pernambuco. Bom, então, nós vamos apresentar aqui um pequeno vídeo de poucos minutos do encontro da FETAP. Tá bom. Então, assim como os companheiros aqui se levantaram, a gente gostaria que os companheiros de São Paulo, né, se levantassem, depois de Osasco, Guarulhos e do ABC, né? Se é possível fazer isso, já que a gente não vai poder se apresentar individualmente, né? E as pessoas vão ter oportunidade nos grupos dessa construção da linha do tempo. Nós vamos dividir por São Paulo, Osasco, Guarulhos e ABC. As pessoas vão ter mais oportunidade ali de se apresentar e também na plenária posterior, né? Então, a gente iria fazer aqui, depois dessa minha fala de apresentação, passar esses pequenos vídeos. O primeiro vídeo, que é do encontro, dando uma ideia do que foi o encontro lá na FETAP, bem resumidamente, em imagens. Depois tem um depoimento de um companheiro, né, pioneiro aqui do movimento, justamente desse ciclo de greves. Talvez não vou falar o nome para vocês verem, deixar um pouco de mistério, deixa um pouco na emoção, tá? E é isso. Tem esse projeto. Bom, quer falar, Miriam, sobre esses produtos que nós temos que fazer, os projetos? Bom, tá bom. Bom, então, nós estamos aqui em São Paulo e em Pernambuco. Depois do encontro de Pernambuco, alguns pesquisadores ficaram lá durante mais uma semana e meia, pegando material, trabalhando com os arquivos, né, o acervo lá justamente da FETAP, outros acervos locais, né, das instituições locais, de arquivos, etc. Por isso que, às vezes, a gente pede ali autorização de imagem, etc., porque depois esse encontro está sendo gravado, filmado, etc., e fará parte, né, desse acervo, desse banco de dados, né, que está sendo trabalhado lá na UFRJ. E também nós temos que fazer, né, faz parte desse projeto, apresentar um material didático para o ensino médio, né, no final desse trabalho. Nós vamos fazer um livro, né, com capítulos referidos a esses lugares que nós estamos estudando. Vamos tentar fazer uma comparação entre esses movimentos, e haverá também um material audiovisual para o ensino médio, né? Isso isso é o que nós somos obrigados a fazer até novembro, né? Por isso, esse encontro tem sua hora de acontecer, né? E isso não quer dizer que nós não vamos continuar, porque o material é grande, é maior do que um vídeo educativo de poucos minutos. A gente vai tentar também, mesmo depois desse projeto, fazer outros materiais mais extensos, vídeos, etc., né? E haverá um momento que a gente vai querer voltar para devolver esses produtos, né, novamente para vocês, na situação assim como a gente está devolvendo aqui um pequeno vídeo do encontro que já foi feito, a gente, com mais material organizado, gostaria de voltar para devolver esses materiais, né? Tá, então, vamos passar... essa apresentação das pessoas, desculpe. O pessoal de Osasco pode se levantar, por favor? Muito bem. Palmas para eles.
Guarulhos. Muito bem. São Paulo. São Paulo. ABC. Vamos começar. Então, vamos passar para o vídeo, então. Sim, Maurício. Companheiro, antes de passar o vídeo, um recadinho de 1 minuto, uma mensagem importante. Bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras. É um recado sobre o acervo do IEP, que todos vocês conhecem, um acervo importante. Uma parte desse acervo, ela está situada no imóvel cedido pelo Sindicato dos Previdenciários. E, por questões internas administrativas, esse acervo vai ter que sair do Sindicato dos Previdenciários em cerca de 30 dias. E, nesse acervo, tem os arquivos, os fundos, por exemplo, do Rafael Martinelli, da própria oposição metalúrgica e outros fundos importantes. Então, a mensagem é o seguinte, é responsabilidade nossa, do movimento sindical, dos pesquisadores, preservar esses acervos. Então, é um apelo, se algum sindicato, alguma entidade puder contribuir com uma solução de espaço para abrigar esse acervo, seria importante, ou mesmo uma solução de contribuição material para o aluguel de um espaço adequado para a manutenção desse acervo. Então, evidentemente, falar com o Neto ou também com o Gabriel e com a Milena, que podem explicar melhor a situação e acolher as propostas de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu. Bom dia. Desculpa, gente, não deu certo o vídeo. Então, para a gente não ver de uma maneira assim precária, a gente vê na volta, tá bom? Na hora do almoço, que daí a gente vai regularizar a parte técnica e agora a gente já vai encaminhar a primeira atividade que a gente tem. Então, eu sou a Kimi, sou professora da USP, e primeiro vou dar um recadinho antes que eu esqueça, e daí depois vou contar um pouco sobre a atividade que a gente tem para propor para vocês. Então, o primeiro recado que a gente tem que dar é que, infelizmente, a gente não tem dinheiro para pagar almoço para todo mundo. O financiamento de pesquisa no Brasil está cada vez mais reduzido, né? Então, a gente não dá conta, infelizmente, de convidar todos vocês para almoçar. Então, a orientação que a gente está dando é que cada um procure a sua organização para saber se existe algum tipo de financiamento coletivo e que quem precisar também pode falar diretamente com a Milena do IEP, que também vai estar resolvendo essas questões. Ok? Agora, a atividade. A gente fez... O que vocês iam assistir agora, e vão assistir depois do almoço, é uma edição do encontro que aconteceu em Carpina, que o Zé já se referiu. Lá, eles fizeram uma linha do tempo, que está numa fotinho bem pequenininha aqui, está difícil de ver, mas depois eu convido vocês a passarem aqui por perto. E o pessoal da FETAP foi construindo, em grupos diferentes, a sua linha do tempo, marcando as questões centrais do período de greves em Pernambuco. E daí a gente tinha uma variedade de trabalhos muito interessantes. A gente fez uma opção por não trazer essas linhas do tempo, mas deixar na FETAP, por isso que vieram só as fotos. Então, aqui está a reprodução. Como o projeto trata de tentar aproximar, comparar, fazer relações entre esses dois movimentos grevistas, a gente deixou a primeira linha e depois o pessoal, nossos convidados que vieram de Pernambuco para cá, podem nos ajudar comentando um pouco mais sobre essas linhas quando a gente for construir a da greve dos metalúrgicos de São Paulo e da Grande de São Paulo. Então, qual que é a proposta? A proposta é que a gente fez aqui uma marcação de tempo muito geral, né?
não está muito proporcional às datas, vocês desculpem a falta de habilidade. E a proposta da atividade de linha do tempo aqui era que a gente dividisse os metalúrgicos presentes, grevistas, né, os que participaram das greves, entre um grupo do ABC Paulista, um grupo de São Paulo e Guarulhos e Osasco, juntos. Aí a gente precisa ver se o tamanho fica mais ou menos proporcional, né? Se der, porque esses 3 grupos vão ter suas atividades filmadas, porque, para a gente da pesquisa, isso é um material de pesquisa. Tudo lá de Carpina foi filmado também e gravado, para que depois a gente utilize como dados. Então, todas essas... E por isso que vocês tiveram que assinar aquela papelada para o uso da imagem, porque essas atividades serão filmadas. O que os grupos vão precisar fazer? Os grupos vão ter que fazer uma conversa e fazer uma escolha por 5 acontecimentos centrais do ponto de vista do grupo que marcaram o período das greves. Das greves de São Paulo, das greves de Guarulhos e Osasco e das greves da região do ABC Paulista. Ok? Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar sobre isso. Bom, basicamente, a gente vai fazer uma divisão e a gente... lembrei. Nós temos aqui, entre os nossos protagonistas, que são os metalúrgicos grevistas, nós temos pessoas de novas gerações, temos também pesquisadores, e a gente só gostaria de lembrar que essas pessoas podem ir para os grupos, mas elas estão indo no caráter de observadores. Tá? Porque o protagonismo é o protagonismo dos sindicalistas, dos metalúrgicos que fizeram greve. Essas outras pessoas vão para assistir, para ouvir, né? Não é proibido de falar, lógico, de dar alguma contribuição, mas lembrando que o protagonismo nos grupos é o protagonismo dos nossos metalúrgicos grevistas que estão presentes. Então, a gente vai fazer essa divisão e cada grupo vai ficar com um coordenador, que, na verdade, é mais uma pessoa ali para lembrar que tem tempo, que a gente vai ter, né, um momento que precisa encaminhar. Eu vou ficar com um grupo do ABC Paulista, o Jaime vai ficar com Osasco e Guarulhos, e o Murilo vai ficar com São Paulo. Ok? Então, o ABC Paulista vai se reunir no mezanino. Pode ir saindo, indo ali para frente, que a gente vai subir. Tchau, já estou indo. Guarulhos e Osasco ali, no canto esquerdo, São Paulo no direito. Isso não tem nenhuma significação ideológica. Porque, ao contrário, daria esquerda e direita. 1 hora. A gente tem 1 hora de trabalho. Vamos lutar assim. Vamos botar pra fora esse tal de patrão ruim. Lutar. Vamos lutar assim. Vamos botar pra fora esse tal de patrão ruim. Pessoal, vou pedir para todo mundo concentrar. A gente está voltando, as últimas pessoas estão se sentando. Vou pedir só para a gente começar a concentrar e eu queria dar um recado aqui. Só falar uma coisa. Todo mundo, beleza? Só reforçando, o Zé Sérgio já tinha apresentado a pesquisa, né, na parte da abertura, e ele falou um pouco do que são os produtos dessa pesquisa. Os produtos iniciais, depois a gente quer até tentar fazer outras coisas, mas os produtos iniciais são esse livro que ele falou, um material didático que a gente vai fazer, que a gente vai fazer um material audiovisual para o ensino médio, né, um material didático. E a outra coisa, que é uma coisa que a gente faz no programa de Memória dos Movimentos Sociais, a gente tem uma atuação na construção de acervo. A gente, né, se jogou aí, como várias outras instituições, enfim, ele falou um pouco das parcerias. Nessa coisa da construção do acervo, a gente tem feito uma pesquisa nos acervos dos sindicatos, nos acervos de instituições de pesquisa, nos acervos de universidades, enfim. E tem buscado material, e o nosso acervo é todo digital, né? Ele não é um acervo para acesso online, enfim. Então, assim, alguns companheiros e companheiras que estão aqui
trouxeram materiais, ou tem materiais em casa e estão falando assim, tem um material, isso seria legal, trazendo para exemplificar. Se as pessoas quiserem, né, se colaborar e trazer um material que a gente vai construir, então, uma coleção dentro do nosso acervo só dessa pesquisa, trazendo elementos não só sobre as greves, exatamente, mas também do movimento, né, como é que constrói, né, o movimento que está em ação desde antes e constrói esse processo desses eventos de greves. Então, a gente está organizando todo esse material, que é audiovisual, que é documentação digitalizada, tudo isso. Então, quem quiser colaborar, trazer alguma coisa, a gente já sabe algumas pessoas, pode, durante o evento todo, me procurar, ou procurar Carlinhos, aquele ali que está andando ali de blusa azul, que nós somos as duas pessoas responsáveis na construção desse acervo, né? Todas as equipes estão trabalhando nisso, mas a gente está trabalhando na compilação desse acervo, da coleção dessa pesquisa. Então, quem quiser colaborar, vai procurando eu e Carlinhos, que a gente vai ver que material tem, se está aqui, se a gente digitaliza depois, pega depois, enfim, a gente vai conversar com as pessoas e a gente vai fazendo isso paralelamente. Nesse sentido também, é que uma parte da formação desse acervo, dessa coleção, dessa pesquisa, é o que a gente está produzindo agora. Então, não é só o material existe antigo, mas o que a gente está produzindo agora. Por isso que a gente está filmando, fotografando, todo esse material, todo esse debate que a gente está fazendo aqui, vai entrar também no acervo. Por isso, a coisa do termo de autorização da imagem e do som, porque a gente precisa disso para poder colocar lá online. Tá certo? Então, para quem não fez a ficha ali do termo de autorização da imagem e do som, não deixar de ir embora até o final do dia sem fazer isso. Olá, então vamos continuar. Então, agora, o objetivo agora da gente é que os grupos possam apresentar uns para os outros a síntese do debate, que foram os acontecimentos escolhidos por cada um dos grupos, que a gente vai anexar aqui para formar essa linha de tempo, com 3 linhas, na verdade, né, dos 3 grupos que a gente formou aqui. E daí a gente precisa que cada grupo tenha um representante para vir aqui apresentar a síntese. Algum grupo gostaria de começar? Lulinha já está ali com o material. Então, vai começar pelo ABC. Eu vou colando. Você pode ficar com o microfone. Pode passar todos. Bom dia, companheiras, companheiros. A discussão no nosso grupo foi muito rica, né, mas vamos tentar sintetizar aqui e se contempla todo mundo. Caso alguém não se sinta contemplado, a gente vê aqui como fazer, né, Kenia? Bom, o primeiro item que o pessoal levantou foi a questão das greves 78 a 85. Aí teve as mobilizações anteriores, né, de 64 a 78, uma atuação clandestina, né, dos dirigentes sindicais da época, né, dos metalúrgicos lá de São Bernardo do Campo e Diadema. Abordamos também nesse item, né? Eu estou falando sobre itens que isso não vai estar colocado aqui, tá? Então tem só o tópico e aqui eu estou falando que foi discutido de uma forma mais genérica, mais geral, né? As formas de organização que nós tivemos lá, a comissão de salários e mobilização, o comando de greve, a greve de 80, teve as intervenções nos sindicatos, que também foi discutido, né? O outro ponto, que é a questão da solidariedade que houve em relação ao movimento grevista lá no ABC, que aí nós tivemos o fundo de greve, a participação da igreja, das organizações de esquerda, enfim, teve toda uma participação social efetiva, né, das organizações que permitiram aquele movimento se manter, né? As organizações e a ação sindical informal nas fábricas, nas categorias, né? E aí entra também a questão da oposição sindical, a participação efetiva das mulheres, né? Mesmo que de forma indireta, as companheiras, né? dos grevistas, enfim, as mulheres participando também de passeata, enfim. E no próprio fundo de greve, né? E, por último, o quinto ponto é o enfrentamento à ditadura, que aí nós
colocamos como um destaque, que aí entra a questão da estrutura sindical, a justiça do trabalho e a lei de greve, que eram as questões que a gente tinha assim, mais forte. Ok? Obrigada, Lulinha, aos maisinhos que tiveram esse esforço de síntese, aí, que foi solicitado pelo grupo, né? Acabou ficando meio transversal, não está diretamente relacionado às datas, né? Porque, na verdade, o debate do ABC recuperou os anos 60 também, né? Mas a gente, mais ou menos, deu essa organização. Próximo grupo. Então, olha só, isso é uma boa pergunta, perguntar se pode fazer pergunta. Porque o que estava previsto era que os grupos apresentariam e a gente abriria um debate. E daí, como a gente atrasou um pouco, se os grupos tiverem essa agilidade que o Lulinha teve aqui de apresentação, daria, e eu acho que seria preferível, pessoalmente, que os 3 grupos apresentassem e aí a gente abre o debate. O que vocês acham? Pode ser? Então, se tiver concordância, eu pediria para os próximos grupos também apresentarem assim de forma sintética para dar tempo da gente fazer um debatezinho antes de ir para o almoço, tá? Foi feito no ABC, na ação do sindicato, uma série de congressos de mulheres, de jovens do Senai. Isso é uma coisa importantíssima que vem fazer com que a categoria, depois, assim, aquela mudança de trabalho, né? Sim, ok. Não, você faz aí. Não tem ninguém do grupo? O Jaime não é do grupo, gente, só para contar para vocês. Vamos lá. Eu posso ir colando, se você quiser. Você vai. Bem, pessoal, bom dia a todos e todas, boa tarde a todos e todas. Na verdade, essas discussões que ocorreram com o grupo do ABC é o padrão de discussão que aconteceu aqui com o grupo de Osasco e Guarulhos. Se olhou um pouco aquela movimentação dentro das fábricas na década de 60, que leva, no caso lá em Osasco, um tipo de direção sindical com o Ibrahim, lá eleito em 68, a greve, né, da Cobrasma e outras empresas, foi muito parecido com o de Guarulhos, essa discussão também, mas a partir daí nós então fomos mapeando algumas questões que, no conjunto do grupo, ficou como importante para o conjunto a construção das convenções coletivas, juntando Osasco, São Paulo e Guarulhos, os 3 sindicatos, e convenções basicamente com pautas unificadas, que manteve uma luta muito importante de um período 78, 85 ou 86, o avanço das convenções coletivas. Uma segunda questão que foi discutida no grupo, que foi muito importante para o grupo, a realização da primeira conclate. Então, qual era o olhar das pessoas que estavam ali em relação àquela Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a importância para nós, aqui de São Paulo, né, mas também assim, a importância política para o país de reunir trabalhadores do campo e da cidade em relação a temas comuns, no momento que a gente estava ali já, ainda no período da ditadura militar. Tá? Uma outra questão, aliás, a questão anterior, era a organização das bases, grupos por local de trabalho, clandestinas, no período 60 e 70, que eu tinha falado no início, que era um dos pontos que, no fim, vai dando um pouco de gás, de movimentação para a ação sindical e ação de reivindicações. Foi pontuado a questão de 64, né, que é a repressão feita em cima
da organização dos trabalhadores, em cima da organização sindical, cassação de dirigentes sindicais e também repressão em cima de pessoas, né, que estavam se destacando em áreas diferentes. Aí foi dado vários exemplos pelos companheiros e companheiras que estavam ali no grupo. E, finalmente, acho que o reconhecimento foi coletivo do grupo ali, Osasco e Guarulhos, que as greves de 78, né, a partir daquele momento, 78, é uma greve, aquela greve nasce pelas bases, né? Então, o reconhecimento não foi as direções que fizeram as greves, ela nasce daquela construção que vem da década de 60, 70, vem acumulando, e aquilo, então, começa a explodir essa movimentação. Tá bom? Valeu, então. Muito obrigada. Agora, São Paulo. Aqui. Tá. Não, bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. A primeira coisa a destacar é que, assim, o primeiro movimento foi, assim, conhecido por todos, é o de 78. Mas é importante destacar que ele teve origem em 1973, na greve da Vaca Brava, conhecida por todos nós, que aí é um pouquinho antes. E em 1978, a greve mais conhecida de todos nós é a greve da Toshiba, mas ela desencadeou um processo muito grande em toda a cidade de São Paulo, que acabou resultando na criação de mais de 200, seguramente mais de 200 comissões de fábrica. Embora isso tenha um problema, porque boa parte dessas comissões, às vezes, foram cooptadas pelas empresas, às vezes, algumas vezes, elas eram só estabelecidas como comissão de negociação. Isso teve um valor muito importante para a organização dos metalúrgicos da cidade. Especialmente porque a diretoria do sindicato da época era comandada pelo Joaquinzão, que todo mundo conhece a história, um pelego histórico, que jogava contra a categoria. As greves de fábrica de 1978 era para ter sido uma greve da categoria. Não foi porque, numa assembleia muito grande, na Rua do Carmo, inclusive, ele se recusou a colocar em votação. Isso não teve votação, ele mudou para o dia seguinte, alegando que na assembleia tinha a presença de não metalúrgicos. Né? Ele não colocou em votação. E havia uma disposição enorme da categoria toda para a greve. Esse movimento de 78 acabou reforçando a preparação da categoria dos metalúrgicos de São Paulo para a greve de 1979. E aí, essa greve, aí sim, foi decretada em assembleia, foi feita uma mobilização geral da categoria. Nessa greve de 1979, tem dois destaques importantes. O primeiro destaque é que, na véspera, foram presos os principais dirigentes dessa movimentação. O DOPS acabava que o sindicato não tinha subsede, não tinha nada, teve que alugar meio que, de repente, na base da correria, e o DOPS tinha o endereço de todos esses lugares e acabou indo lá prendendo quase todo mundo. Sobraram, por exemplo, um pessoal muito novo e um pessoal de apoio que, no dia seguinte, assegurou a greve. Nessa mesma greve também que foi assassinado o companheiro Santo Dias. O assassinato do Santo, ao invés de reafirmar o papel da repressão, acabou reforçando a greve, acabou aumentando a revolta entre os metalúrgicos e isso reforçou a greve. E essa greve de 79 significou também uma acumulação que durou para os outros anos seguintes, que ajudou a gente a montar a chapa de 81, a chapa de 84, e isso foi criando simpatia. Essa coisa da eleição sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
era um acontecimento nacional, tinha debate na televisão, tinha anúncio em jornal de circulação diário, não era uma eleição sindical qualquer, não. Tinha gente que se deslocava de longe para vir aqui apoiar a chapa da oposição contra o Joaquinzão. Então, todas as eleições aqui, elas tinham a influência e a participação de muitos trabalhadores e do polo combativo e tal. Essa movimentação toda resultou também, nos ajudou bastante, na organização da Greve Unificada de 1985. É um registro que praticamente não existe, mas essa greve ela reuniu, além dos metalúrgicos de São Paulo, também químicos e plásticos que acabavam de ter sido empossados e que foram influenciados na formação das chapas pela oposição metalúrgica de São Paulo, eles também entraram em greve. E essa greve conquistou a redução da jornada de trabalho, que depois, em 88, foi incluída na Constituição e estendida para todos os trabalhadores. Naquele primeiro momento, não teve só uma movimentação. Uma outra coisa a destacar é que essa mobilização toda, ela tinha um caráter ideológico e político muito forte. Ela teve na origem da oposição à estrutura sindical, ela teve na origem da fundação da CUT. Não dá para dizer que não existiria CUT sem a mobilização dos metalúrgicos de São Paulo. Mas, com certeza, nós tivemos uma participação muito importante no que resultou depois na fundação da CUT. Acho que é isso. Tá, não. Enquanto você está falando, eu estou... Obrigado. E esse aqui, ó? Não, peraí, que está faltando. Aqui da associação. Tá. Esse negócio é muito importante. Em todas as regiões foram fundadas associações de trabalhadores, associações de moradores, que, do mesmo jeito que falou aqui, os outros companheiros falaram, tinha uma ligação muito importante entre o movimento grevista, os movimentos grevistas, os sindicatos, os trabalhadores, com os movimentos populares. Existem casos, inclusive, de associações desse tipo, em que os trabalhadores de determinadas fábricas também eram moradores de bairros onde apareceram essas associações. Então, essas entidades funcionaram bastante no apoio e serviram de lugar para a reunião antecipada de preparação das mobilizações. É isso. Tá. Gente, então vamos lá. Já que estamos todos entre companheiros sindicalistas, vamos tomar essa decisão coletivamente. 12h44. A gente estava com uma previsão de começar a mesa da tarde às 14h. Acho que deslizar para 14h30 é uma possibilidade. Não sei se as pessoas da mesa têm problemas com isso, mas a gente precisaria garantir pelo menos 1 hora para as pessoas poderem almoçar, né? Então, assim, a rigor, a gente teria que sair às 13h para almoçar, estourando às 13h30, se a gente aceitar que toda a programação vai deslizar meia hora à tarde, começando a mesa às 14h30. Então, a pergunta é, a gente começa o debate agora, ou a gente joga o debate para as mesas da tarde de amanhã e saímos agora para o almoço. Oi, voltando às 14h. Sai agora para o almoço, e daí começamos às 14h justinho, e daí jogamos o debate para o período da tarde. Pode ser?